Graça e paz. Meu nome é Amarildo, sou o pastor da Igreja Batista Cristo Rei, aqui em São Miguel do Guaporé, Rondônia. E eu gostaria aqui de convidar você a estar conosco nessa série. Nós estamos ministrando uma série que nós chamamos simplesmente de Apocalipse. Eu gostaria desde já de louvar a Deus por você que tem nos visto, tem nos acompanhado, você que tem estado no templo da nossa igreja participando dos estudos às quintas-feiras às 19h30. É aqui na Avenida Presidente Vargas, número 1045, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. Pois bem, nós estamos numa série e eu gostaria de lembrar que nós nessa série que iniciamos do Apocalipse, nós falamos na primeira ministração sobre o fato de que o simples pronunciar ou ler da palavra Apocalipse tem causado vários efeitos, várias emoções diferentes nas pessoas, e nós aqui então falamos sobre os efeitos da palavra Apocalipse. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, está lá a ministração. Na segunda ministração nós falamos então sobre a escola e o método de interpretação não apenas do Apocalipse, mas de toda a Escritura Sagrada, de toda a Escritura que fala do nome do Senhor e de toda a Bíblia no caso. Também nós falamos sobre a saudação, sobre o grande significado, profundo significado da saudação graça e paz. Nessa ministração eu quero chamar a sua atenção para o texto de Apocalipse, ainda capítulo 1, no versículo 9 ao versículo 20. Nós vamos chamar então essa ministração, esse ponto da nossa série, de a fundamentação. Nós falamos da palavra do Apocalipse, nós falamos da escola e do método, nós falamos da saudação. Nessa ministração eu quero convidar você a pensarmos um pouquinho sobre a fundamentação. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava eu na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E ouvi-me, voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, e como quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas,
Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui, terminando o capítulo 1 de Apocalipse. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, nós glorificamos o nome do Senhor, nós clamamos a Deus para que nesta ministração o Senhor venha esclarecer, venha falar ao nosso coração de forma extraordinária, de forma que saiamos dessa ministração diferente de como começamos a ministrá-las e a ouvi-la. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui diante desta câmara e diante de tanta gente que vai ver essa mensagem, não sei se hoje, amanhã, qualquer tempo, qualquer ano, talvez anos à frente. Ó Pai, muito obrigado, que o Senhor venha abençoar no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ministração de hoje eu estou dando o tema de afundamentação. Por quê? Nós passamos, por exemplo, pelo significado da palavra, sobre a escola e o método, sobre a saudação, mas nós também queremos falar da fundamentação. Toda obra escrita, toda obra construída, é preciso que haja uma fundamentação, é preciso que haja um fundamento, é preciso que haja algo que dê credibilidade, algo ou alguém. Se fundamenta em quê? Então, João, ele estava na ilha de Patmos, como ele mesmo disse, prisioneiro, exilado. Ele estava ali por causa da palavra de Deus, ou seja, ele foi mandado para lá porque ele era um pregador, e naquele tempo de Domiciano, o pregador João, ele era uma ameaça, ele era um problema, e ele foi então enviado para aquela ilha. Lá ele estava aos seus 90 anos, sofrendo, claro. E ele então escreve para a igreja nessa fundamentação, que eu chamo de fundamentação, e ele começa mostrando para a igreja, ou para as igrejas para as quais ele ia escrever essas cartas, ele se apresenta como uma pessoa comum, como um homem comum, como um irmão, como alguém que passa pelas mesmas aflições, alguém que está debaixo do mesmo governo, do mesmo reino. E ele fala então, e ele explica, ele está na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor e do seu testemunho. Ele fala que foi arrebatado em espírito e ele ouve uma voz poderosa atrás dele. E essa voz, segundo o que João escreve, é como uma voz de trombeta. Essa voz de trombeta tem um significado. A trombeta tem uma função de convocar. Ele estava sendo convocado, ele estava ouvindo uma voz de comando, de convocação, por isso uma voz como de trombeta, uma voz que estava o convocando. E ele então diz que aquela voz dizia: o que você vai ver, você vai escrever e vai enviar às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Você vai enviar essas cartas para essas igrejas. Mas então ele é convocado a escrever. E quando ele ouve aquela convocação, aquele chamado, ele olha, ele se volta para ver o que falava com ele. E quando ele se volta para falar, a Bíblia diz que quando ele voltar aqui é uma conversão, ele está olhando para uma direção e a voz está chamando ele, está atrás dele para que ele tenha que voltar para receber. E quando ele se volta, ele não vê, ele vê algo muito interessante. Ele vê os 7 candeeiros, ele vê um candelabro, ele vê os 7 candeeiros,
de ouro. E ele fala que no meio dos 7 candeeiros, ele então vai ver o Filho de Deus. Ele vai ver alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vendo Jesus. E ele começa então a descrever a pessoa que ele estava vendo. É interessante que no versículo 20 há um desvendar do mistério do que são as 7 estrelas, do que são os 7 candeeiros, e Jesus vai explicar para ele que os 7 candeeiros são os pastores, são os líderes, são os anjos daquelas igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. E ele vai dizer então que ele tem sobre a sua mão, ele tem sob o seu domínio, ele vai dizer que aquele que era semelhante ao Filho do Homem, ele tinha algumas características muito importantes. E ele vai descrever aqui. Se a gente for desenhar isso aqui, vai sair um desenho muito estranho, mas o que ele está dizendo é uma forma, é no sentido do simbolismo, do significado que ele está vendo aquele ser maravilhoso, o Jesus em sua glória, em seu poder, em sua majestade. E ele então olha para aquele Filho do Homem e diz a palavra do Senhor que ele tinha vestes talares. Ele estava vestido como um sacerdote, como uma autoridade no mundo espiritual. É assim que ele começa vendo. Ele vê ele com vestes talares, ele vê ele com um cinto de ouro, que simboliza exatamente a realeza, a majestade, não é? Ele está vendo Jesus, ele está vendo aquele ser com essas características. Ele diz que a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, não é? Ele está falando então da santidade, da eternidade de Jesus. Ele está falando exatamente disso, da eternidade de Jesus, quando ele fala dessas vestes talares, desse cinto de ouro, da cabeça e os cabelos brancos como a neve, brancos como a lã. Ele está falando agora da eternidade de Jesus, ele está falando da santidade de Jesus, ele está falando da divindade de Jesus. Ele está levando-nos a Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10, quando trata dessa mesma visão da eternidade, da divindade, da santidade, da pureza de Jesus. Ele está apresentando Jesus nesta carta, e ele está falando para aquela igreja o que foi que ele viu, quem foi que ele viu. Ele vai dizer que aquele ser ele tinha olhos como chama de fogo. O Jesus que ele viu tinha olhos que tudo pode ver, olhos poderosos, olhos que consomem, olhos que nada pode deter. Ele está falando de um Jesus onisciente, de um Jesus que sabe das coisas, de um olho que tudo vê. Ele vai falar mais, ele vai dizer que os pés são como latão reluzente, como o bronze polido. Então fala aqui de juízo, fala de um Jesus juiz, de um Jesus que tem poder para julgar, uma vez que os olhos podem ver tudo, são olhos que dão a ele a autoridade para julgar. E quando fala de os pés como latão, está falando dos pés de bronze polido, como se fosse refinado numa fornalha, os pés que esmagariam, ou que esmagarão, ou que esmagam, né, toda a iniquidade, todo o mal, toda a ação de Satanás. Ele está falando desse ser maravilhoso no Apocalipse. Ele vai dizer que ele tinha a voz como a voz de muitas águas, e isso mostra uma voz poderosa, isso mostra uma voz profética. Você vai ver também essa mesma voz lá em Ezequiel 43, versículo 2,
Uma voz espiritual. Por que eu falo que é uma voz espiritual? Há pouco tempo atrás, eu vi um testemunho de um pastor que o neném dele, de 3 aninhos, chega para ele e diz que estava no quarto e Jesus estava falando com ele. E naquele momento em que ele ouve aquela criança dizer que Jesus havia falado coisas com ele, coisas maravilhosas, e ele citou o que Jesus havia falado. Aquele pai, um pouco preocupado, ele então pergunta para aquele filho como era a voz do Jesus que ele encontrou no quarto. E aquela criança disse que era como a voz de muitas águas. Era Jesus mesmo. E aqui está falando de uma voz poderosa. E eu entendo que, além de ser uma voz poderosa, para quem já viu o barulho do mar, para quem já foi em alto mar e vê o poder das águas, o som das águas, mas também eu quero entender que, humanamente falando, nós não conseguimos discernir o que as águas estão dizendo. Para nós elas não falam, mas aqui fala que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Poder, muito poder, muita força, uma voz profética, uma voz espiritual. Por que espiritual? Porque só os servos, só homens e mulheres escolhidos de Deus podem compreender essa voz, podem entender essa voz, porque essa voz não se discerne pelos ouvidos humanos, mas pelos ouvidos espirituais. É desse Jesus que João está falando. João está falando que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas. É interessante que é isso que ele vê. Ele vê no verso 16, ele fala assim: ele tinha na mão direita 7 estrelas. Está falando aqui do domínio, do controle, da proteção, do cuidado de Jesus para com os seus mensageiros. É interessante que a carta às 7 igrejas não foram destinadas diretamente à igreja, mas aos anjos da igreja, ou ao anjo de cada uma igreja. Por quê? Porque o anjo da igreja, o líder da igreja, o líder espiritual da igreja tem a autoridade e tem a responsabilidade de transmitir a mensagem na sua íntegra como ela é. Por isso ele envia ao anjo que está na igreja em tal lugar. E aqui ele fala que ele tem as 7 estrelas, e as 7 estrelas são os líderes das igrejas. Ele desvenda esse mistério no verso 20 do capítulo 1. Ele ainda vai dizer que na boca, ou da boca do Filho do Homem, havia uma espada aguda, uma espada cortante. Quando você vai em Hebreus capítulo 4, versículo 12, você vai ver que essa palavra, essa espada é a palavra. Se você vai em Efésios capítulo 6, a Bíblia vai dizer que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Mas o João, nesse Cristo cheio de simbologias, cheio de figuras, ele vê que da sua boca sai uma espada aguda, cortante, penetrante. E Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que essa espada ela é apta para discernir as intenções do coração. Ela discerne até as intenções do coração e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. É o que a palavra do Senhor diz. É interessante que é esse Jesus que ele está apresentando para a igreja, é esse Jesus que deu a ele, que ditou para ele a carta, que disse para ele que ele precisava, que ele tinha que escrever e enviar essa carta. Essa carta não seria uma carta escrita por João, até porque ele mesmo é inventada por João, ou
sendo ele o autor da carta. Muitas vezes considera-se o Apocalipse como o autor do livro João, mas o autor de toda a Bíblia é o próprio Espírito Santo. E o autor, então, ele convoca com a sua voz de trombeta, ele convoca João. Ele dá a João uma incumbência, uma tarefa. João nesse momento está arrebatado em espírito, ele não está num estado normal físico, e ele vai ao ambiente espiritual, e quando ele olha, ele vê o que vê, ele vê os 7 candeeiros, ele vê a igreja do Senhor nos seus mais diversos aspectos, não apenas no sentido de ser fases da história da igreja, mas a igreja em todos os seus aspectos. E ele consegue ver a igreja e Jesus passeando no meio da igreja. Ele vai dizer que no meio dos 7 castiçais, alguém semelhante. Jesus está no meio. O meio é o centro, mostra aqui a centricidade, não é? Mostra aqui a centralidade de Jesus, Jesus sendo o centro, Jesus sendo o centro de tudo. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios que todas as coisas convergiriam a Cristo, Cristo o centro, e é assim que ele vê Cristo no meio. E esse Cristo, esse Filho do homem que ele vê no meio, ele é alguém que se veste como um sacerdote, como uma autoridade espiritual, ele se comporta, ele tem característica de um juiz que julga a iniquidade e o mal, a impiedade. Ele é um ser maravilhoso, que é real, que é majestoso, que tem um cinto de ouro no seu corpo. Ele vê naquele Jesus que ele vê, naquele filho semelhante ao Filho do Homem, ele vê um Deus eterno, o Deus maravilhoso, puro. Ele mostra ali a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, quando fala de cabeça e cabelos brancos. Ele fala de olhos como chama de fogo. Ele fala de pés como latão. Ele fala de voz como a voz de muitas águas. E ele fala então dessa espada que saía, a própria palavra de Deus penetrante. Então ele já viu grande parte das suas características, e agora a palavra de Deus diz que ele vai ver aqui no verso 16, na segunda parte do versículo, ele vai ver o rosto, ele vai olhar para o rosto, ele vai olhar para o rosto. Eu gosto de contar uma experiência que tive aos 10 ou 11 anos de idade. Eu estava com muito medo, andando numa estrada deserta, sozinho, para cumprir uma ordem da minha mãe. E eu estava caminhando naquela estrada com muito medo, um ermo, num deserto. E para mim, ainda muito criança, parecia muito, muito longe, tudo muito distante. E eu comecei a ficar com medo. E quando eu comecei a ficar com medo, eu comecei a orar a palavra de Deus. E a palavra de Deus que veio ao meu coração para orar naquele momento foi o Salmo 23. E enquanto eu orava, cheguei no ponto que dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Quando eu citei essa parte da oração orando o Salmo 23, eu percebi o próprio Jesus do meu lado. Eu conseguia ver na periferia do meu olhar, eu conseguia ver as vestes brancas. Mas eu me lembrei que nós cantávamos uma canção do cantor cristão que dizia assim: se nos cega o sol ardente
e ninguém pode o contemplar com os olhos nus e humanos. Quem poderia contemplar a face do Senhor? Eu lembrei de que o Senhor disse que ninguém jamais viu o Senhor e continuaria vivo. Eu lembrei que quando Moisés pediu para ver a glória dele, ele deixou Moisés ver ele pelas costas. E naquele momento que eu lembrei de tudo isso, aos meus 10 ou 11 anos, eu não ousei olhar para o rosto. Eu caminhei até o destino, voltei para casa e eu estou já com mais de 50 anos e eu nunca mais tive medo, porque a Bíblia diz que Deus é amor e onde o amor está, Ele lança fora o medo. E o salmista dizia: não temeria mal algum, não temerei mal algum. Nesse momento da visão, que João já tinha visto, já tinha identificado as vestes, identificado o cinto, identificado a cabeça e os cabelos, identificado os olhos, os pés, a voz, a mão direita, a boca. Agora ele olha diretamente para o rosto. E quando ele olha para o rosto, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que ao olhar para o rosto, ele viu que o rosto era como um sol na sua maior força, ou seja, impossível de definir os traços do rosto. Há uma música antiga que diz: queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Sabe, querido, João, quando ele olha para o rosto, ele não consegue discernir, ele consegue falar outra coisa a não ser que era como o sol na sua maior força. E ao olhar para o rosto, ele diz o seguinte: quando vi cair. Quando ele viu aquele João que estava em espírito, e olha que ele estava no estado espiritual, não estava nem no estado físico, emocional, ele cai como morto. Mas diz ele que quando cai como morto, ele diz: porém, ele pega ele pela mão direita e diz: não temas, sou eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas agora vivo para todo sempre. Ou seja, eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele o qual a morte não tem poder sobre ele. E ele fala isso e diz: eu sou o que viu para todo sempre, eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, eu tenho o domínio sobre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, eu sou todo poderoso. É por isso que ele pode dizer: eu sou. E ele então, ele diz para João: eu vou te dar um cronograma do que você vai escrever. Deixa eu falar uma coisa para você, por isso que nós colocamos o tema dessa ministração de a fundamentação. João, ele está dizendo o que vocês estão recebendo nas suas igrejas para ler, essas cartas que eu estou enviando para vocês, ela tem um fundamento, ela tem uma fundamentação, ela tem alguém que ditou ela tem alguém que assinou ela tem alguém. Vai dizer o seguinte, no verso 19, ele vai dizer o seguinte: você vai escrever. O que você vai escrever? Primeiro, as coisas que você já tem visto, ou seja, coisas relacionadas ao passado até aquele momento. Em segundo lugar, ele fala assim: você vai escrever as coisas que são. Ele está falando da época de João, do tempo apostólico,
daquele tempo atual no período de João. E então alguns vão dizer que o Apocalipse foi escrito só para aquela época. Na verdade, o Apocalipse foi escrito para mostrar para todos nós o que foi até então naquela época de João, o que foi na época de João e o que será no nosso tempo e o que está acontecendo no nosso tempo. Porque ele fala assim: as coisas que você tem visto, as coisas que são e aquelas que depois destas hão de acontecer. É esse o cronograma que Jesus passou e disse: vai ser assim. Você vai escrever a história de uma forma geral, no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Por isso que jamais João poderia apresentar todo o livro de Apocalipse sem dar para todos nós, para a igreja daquele tempo e para nós hoje, a fundamentação para isso. E ele vai dizer que a fundamentação é Jesus. Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra fundamental. Jesus é o começo, é o meio e é o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Jesus é o que venceu a morte. Ele falou: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, encerra-se o capítulo com o mistério revelado. Ele fala: eu quero revelar para você o mistério das sete estrelas e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são os líderes das igrejas, os 7 candeeiros são as igrejas. Eu quero concluir dizendo que o capítulo 1 de Apocalipse é uma abertura, uma introdução a todo o Apocalipse. Nós estamos hoje na 4ª ministração. Falamos sobre os efeitos da palavra Apocalipse, falamos sobre a escola e o método para entendermos o Apocalipse, falamos da saudação que João saúda a igreja e a todos nós com graça e paz, e hoje estamos falando da fundamentação. E eu quero encerrar esse capítulo dizendo que esse capítulo é uma introdução a todo o livro. João encerra o capítulo com a descrição de Cristo, da forma como ele viu, e por essa razão esse título, a fundamentação. Cristo é a base, Cristo é o alicerce, Cristo é o fundamento. Portanto, a fundamentação para toda a profecia deste livro é Cristo. O Apocalipse traz a centralidade de Cristo, da primeira vinda até sua volta. Está trazendo aqui. E assim deve ser, meus amados e queridos, assim deve ser a vida, a conduta e a pregação da igreja. Cristo no centro. Cristo como a fundamentação. E eu quero encerrar, eu quero ler, partindo do princípio que a fundamentação para toda a Escritura, a fundamentação para o escrito do Apocalipse é Cristo. Eu quero lembrar você de João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ainda gostaria de ler com você Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, verso 20. Efésios 2, verso 20 vai nos trazer a seguinte palavra: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Toda a fundamentação dos apóstolos e dos profetas tem uma pedra angular,
uma rocha, uma fundamentação que firma todos esses fundamentos, que é o próprio Jesus Cristo. Ainda quero ler com você 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Diz assim: pois ninguém, eu vou ler o verso 10 também, até o verso 13, vou ler o verso 10 ao 13, de 1 Coríntios 3, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno ou de palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Por isso, os pés de latão polido, reluzente, do bronze polido, que vai dizer que é como refinado no fogo, que vai provar a obra de cada um nesse fundamento. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o entendimento de que João não poderia deixar de apresentar a fundamentação para tudo que vamos aprender daqui em diante. Nós vamos entrar numa outra fase. Essa é uma fase introdutória. Creio eu que também vamos falar muito de fase introdutória quando falarmos dos capítulos 2 e 3, mas isso é um caso para a próxima ministração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que a bênção esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Até a próxima ministração, se Deus quiser. Deus abençoe.